Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje é de dia, né? 10h30 agora, né? Tomar meu chá de boldo com mastruz e camomila. Nossa, pessoal, esse chá aqui me salvou, viu? Houve salvação, né? Não, mas o chá ele melhorou bastante a minha função digestiva, né? Também a função deixou mais calmo. Tudo isso, né, pessoal? Porque o nosso estômago, muitos médicos falam que é o segundo cérebro, né? Ele tem que estar funcionando bem, senão a gente não está bem, né? Quem é a gente? Não. O nosso corpo não funciona bem, né? Porque é muita coisa que a gente come, pessoal. Está tudo contaminado, pessoal. Já vem de fábrica, assim, sabe? E às vezes a gente que é mais pobrezinho não tem dinheiro para comprar algumas coisas mais, né, como é que se diz assim, não de segunda mão, de primeira a gente não tem dinheiro, então a gente compra essas coisas de segunda mão, né? Porque existe, você sabe, né, pessoal? Existe a comida do pobre e uma comida que o rico come, né? Existe aqui isso nessa realidade. E a gente não pode esconder isso, pessoal. Entende? Então, tem coisas às vezes que a gente compra por causa do dinheiro, né? Aí esse chá, ele faz a limpeza, sabe? Ele limpa tudo, então sinto muito bem tomando. E aí nunca mais parei de tomar, né? Ele não tem um gosto bom. Na boca é amargo, né? Entende? É isso que acontece, mas é para a saúde, né? Para a funcionalidade do nosso veículo, que é o nosso corpo, né, pessoal? Se ele está bem, a nossa consciência vai funcionar bem também, né? Graças a Deus, pessoal. Agradecer a vocês pela visualização, pela audiência. Vocês estão estudando, estão acompanhando o estudo, né? Eu agradeço muito e, como é que se diz? Fico surpreso, né, pessoal? Que ainda encontro pessoas, né? Grupo tanto evangélico como não evangélico, né? Ontem eu vi mesmo a live, né? Que a mulher só ficava falando Shira Rabachara, Ira Ribachara, Bachara, só isso e dizendo que Deus estava vendo, Deus estava mostrando a ela que as pessoas, o nome que a pessoa colocava lá, o que ela estava passando, aí eu vejo Deus entrando em providência, tal, não sei o quê. Também, mesmo alguma espiritualista, também vejo só. Aí dizendo, eu vejo isso, eu vejo que vem trazendo a luz. Pessoal, precisa. Isso é coisa de criança, pessoal. Isso é coisa. Eu já falei aqui sobre criança, né? A gente precisa crescer, pessoal. Entende? E eu vi na live, era muita gente, tanto da que era cristã, como da espiritualista, né? Muita gente na live, sabe, contribuindo com essas pessoas, para eles continuar aquele trabalho, né? Vai dar conta. Tem que contribuir, se for a coisa, se está achando coisa boa, contribui. Entende, pessoal? Por isso que eu falo aqui do meu trabalho.
Então, quase 2 horas, pessoal. O pessoal lá vendo isso e a mulher, tira a rabachara, eu tô vendo, eu tô vendo que não sei o que. A live toda era isso, pessoal. Nenhum ensinamento. Aí depois essas pessoas não tá trabalhando a expansão da consciência dela, a espiritualidade. Aí, por isso que tem tanto espiritualista como evangélico, né? Depressão, deprimido, com vazio existencial. Por que isso, pessoal? Porque não está aproveitando o tempo, não está aproveitando aqui o YouTube, sabe? Levou 2 horas para ficar fazendo isso. Aí a pessoa sai, entra vazio e sai vazio. Sem entendimento. Agora veja a diferença. É isso que as irmãs que estavam aqui, os irmãos, eles eram desses grupos assim. Ficava e não tinha conhecimento. Depois ela disse, irmão, nossa, eu estou sentindo uma diferença da expansão da consciência. E eu nem tenho 1 ano gravando aqui no YouTube, não tenho nem 1 ano gravando vídeo. Já vou lá para 300 e pouco vídeo aí gravado. Mas o que eu gravei, a irmã disse que, nossa, eu nunca recebi um conhecimento desse. Ela nas igrejas aí, pessoal. O que é que estão fazendo, pessoal? Eu estou perguntando, isso é espiritualidade? Isso é ensinar as pessoas que estão precisando de ajuda? Aí o quê? Sabe o que ele fazem isso? Fazem isso aí no canal do YouTube. Aí diz, se você quer mais, vem aqui, vai pagar não sei quanto, não sei o que, para você obter o conhecimento. Então, estão negociando o conhecimento. Quem tem dinheiro tem. Quem não tem dinheiro não vai ter conhecimento. Então, não vai ter a autoajuda da elaboração da consciência dele. É isso que essas pessoas estão fazendo, pessoal. É por isso que eu estou dizendo a você, quando você dá like aí, me ajudar o canal, vai poder chegar para essas pessoas. Sabe? Ensinamento verdadeiro. Porque eu não vi ensinamento nenhum, tanto da espiritualista como da evangélica, né? Aí, eis que eu vejo isso, Deus vai fazer não sei o quê. Entende, pessoal? Eu não gosto de falar dessas coisas que essas pessoas estão fazendo, mas eu preciso vir aqui para vocês perceberem. Ontem eu assisti as 2 lives, né? Para ver se o que é que elas estão falando, as coisas, eu fico analisando, né? Eu vi até nas minhas redes sociais aí que teve cidadão, ele é espiritualista aí, né? Tem dinheiro aí e tal. Ele mandou um convite lá nas minhas redes sociais aí e tal. Tudo bem, ele deve ter visto o meu vídeo, né? Entende? Então, por isso que ele mandou, porque deve estar querendo interagir com o espiritualista, né? Que é assim, livre, espiritualista livre, não tem grupos, não tem grupo religioso, né? Então, por isso que ele mandou. Então, pessoal, tem todo nível de pessoas assistindo meu vídeo aqui. Todo nível de sociais aí. Uns tem como dinheiro aqui, a energia dessa realidade, outros menos dinheiro, outros com mais conhecimento, outros com menos conhecimento. Então tem todo o grau aqui, pessoal. Gente que se diz famosa e não famosa aqui estão bem assistindo. Mas o que é que eu estou ensinando? É para a consciência dessas pessoas. Não estou olhando se ela tem
tanto se ela é negra, se ela é branca, se ela é pobre, se ela é rica. Não estou olhando, eu estou olhando, o meu ensinamento é para a sua consciência, entende? E aí teve já duas irmãs, três irmãs já, me agradecendo, irmão, obrigado, nunca me senti assim, tal, não sei o quê, porque ela está sentindo a mudança na vida dela, né? E é isso, pessoal. Trabalho que temos que fazer aqui para as pessoas se sentirem assim, pessoal. Fazer se conectar com a sua espiritualidade para fazer o trabalho espiritual. Que é o quê? É o tema que eu vou falar hoje aqui, que é o quê? Vamos ver aqui qual é o meu tema de hoje, né? O tema de ontem foi o que mesmo, pessoal? Foi arrependimento, né? Então, esse daqui também tem a ver também um pouco com arrependimento, né, pessoal? Esse tema que eu vou falar hoje, né? Tem a ver também, que é o quê? O que é reforma íntima? Por que temos que fazer a autoanálise? Então, pessoal, esse conceito é trazido pelos espíritas, né? E eu já falei aqui, pessoal, eu trago tema de vários grupos religiosos, não tenho nenhum grupo religioso, mas eu trago o tema aquele que tem a ver com o trabalho da nossa espiritualidade, com a expansão da nossa consciência. O que a gente vai tirar desses conceitos, desses grupos, é a essência ali da verdade. E tem uma verdade aqui nesse conceito que é mais falado no espiritismo, né? Mas agora eu sou espírita, participo do grupo. Não! E aí, eu não posso falar do tema? Será que eu não posso falar do tema porque eu não sou do grupo? Entende? Tem muitas pessoas que ficam nesses quadradinhos, pessoal. Entende? Fica nesses quadradinhos, né? Aí será que o espírita não pode falar da Bíblia também? Porque deve dizer que é do católico, é do evangélico. Entende? Então foi criado e eu estou tirando essa nuvem negra de religiosidade que foi colocado na mente das pessoas. Entende? Isso já é uma reforma íntima que já está fazendo. Entende? Tirando essas religiosidades, já é uma reforma que você está fazendo na sua consciência. Entende? Então, eu estou fazendo aqui uma reforma. Porque quando eu pego, porque o que interessa para a gente, por exemplo, a gente que é espiritualista, né, livre, estuda de tudo e tira ali a essência, o que é bom, o que tem verdade, o que é a verdade que fala na Bíblia, fala também aquele conceito. Então, eu sempre coloco em contraponto isso, para ver se existe verdade nisso, e a gente tem que absorver, a nossa consciência absorver esse ensinamento, porque isso vai fazer com que expanda a nossa consciência. É isso que, se você fica em um grupo religioso, você fica preso ao sistema e não expande a consciência. E é isso que a Matrix quer. Entende? Matrix religiosa aí, de todos aí. Por exemplo, eu estou trazendo isso do espiritismo. É uma matrix religiosa também. Porque tem coisas lá que não tem verdade, entende? Outros lugares é a mesma coisa. Mas tem coisas lá que tem verdade? Tem. É igual a igreja evangélica. Tem coisas que não é verdade lá? Tem. Mas tem coisas que são verdade. A gente tem que fazer essa análise. Por isso que eu não como é que se diz, afilio a nenhum grupo por causa disso.
Porque eu tenho que ser assim, autêntico, ver o que é que tem verdade. Porque eles vão dizer que tudo que eles falam lá é verdade. Se você for para o grupo dele, o líder lá, a pessoa que dá, tudo é verdade. Entende? Ele não vai fazer essa autoanálise. Então, até eles falam de reforma íntima, mas ele tem que fazer a reforma íntima olhando o que eles estão falando também, se tem verdade. Isso é uma reforma íntima, pessoal. Entende? Mas é o quê? Porque tem que ter um grupo, vai unir as pessoas, tal, não sei o quê, entende? E eu sinto muito, porque tem pessoas desses grupos também que não têm ainda expansão da consciência. Não se conectou com a espiritualidade dela. Está ali também na religiosidade. Como muitos do meio evangélico, católico, né? De vários outros grupos religiosos e também tem, né? É isso. A importância aqui é fazer com que você expanda a consciência. Porque essa conexão vai ser que Cristo vai fazer essa reforma íntima dentro de você. Entende, pessoal? Então, é isso que eu, como é que se diz? Meu tema de hoje, né? E vou dar um olhar da espiritualidade sobre essa reforma íntima. Não totalmente como os espíritas pensam, né? Um olhar mais abrangente, porque eles estão com um olhar ali, o quê? Reducionista, não um olhar holístico, um olhar olhando todas as possibilidades. Entende? Porque quando uma pessoa está com um olhar reducionista, ele só está olhando para o grupo, que o grupo fala, tal, ele está ali com aquele pensamento ali. Então, a gente que expande a consciência, temos que ter uma visão holística, um pensamento mais abrangente. Né, pessoal? Depois dessa introdução, depois dessa introdução maravilhosa, pessoal, vamos entrar no conceito aqui que é o que é a reforma íntima, né? Você sabe que é um conceito que é mais falado no Espiritismo, mas não é dele, o conceito não é dele, pessoal. É igual alguns conceitos que tem na Bíblia, não é da Igreja Católica, não é dos evangélicos. É isso que as pessoas interpretam mal. Ela pensa, aqui é daqui, é da. Não é, não é. É da espiritualidade. Entende? Por isso que eu uso. Por isso, se eu vejo, eu estudo, eu vejo que tem ali coisa a ver com a espiritualidade, eu vou trazer aqui para vocês. Entende? Então, eu faço essa análise, pessoal. Antes de trazer coisas aqui para vocês, eu não vou trazer aqui coisas que. Porque eu tô cuidando de mim mesmo. Entende? Então, se eu estou cuidando de mim mesmo, eu estou cuidando de vocês. Entende? Porque eu vou falar para eu não ser envergonhado naquilo que eu falar. Então, até agora, já vai para 350 vídeos que eu falei aqui, nenhum ainda aí me contradizeu. Teve um aí que queria me contradizer, mas quando eu mostrei na Bíblia, né? Foi até o caminho do meio. Porque ele pensava que o caminho do meio era trazido pelo o conceito lá do budista, né? Mas eu mostrei que na Bíblia tinha o caminho do meio. Deus já tinha falado desse caminho do meio. Já mandou o povo andar no caminho do meio dele. Então, quando eu mostrei isso, ele nunca mais falou. Pessoal, eu não quero envergonhar ninguém. Você, quando tem uma dúvida, pergunta, irmão,
Isso aí, porque isso é trazido pelo conceito lá. Isso tem na Bíblia, onde que você está se apoiando? Pergunta assim. Eu vou dizer, não, irmão, tem aqui o versículo isso. Respondo. Mas ele já veio porque ele já tinha o pensamento, já viu a informação que vinha lá do. Quem falava do conceito era o budista, né? O caminho do meio. Mas o caminho do meio não foi falado. Antes do. Deus já tinha falado para o povo dele. Entende? Mas alguém lá do budismo, né? Que é o Siddhartha Gautama, foi inspirado pela espiritualidade e trouxe que a gente tem que andar nesse caminho do meio. Né? É uma coisa inspirada. Temos que usar, mas não foi trazido por ele. É da espiritualidade. Entende? Então, esse conceito não é do espírito. É trazido pela espiritualidade que o grupo lá religioso, que é conhecido como espiritismo, né? Fala sobre esse conceito. Entende, pessoal? Eu estou dando essa introdução aqui porque eu sei que tem muitos aqui evangélicos, né? Tem também aqui do espiritismo, pessoa do espiritismo e do espiritualista, mas eu estou dando porque eu sei que os evangélicos, quando não é conceito que é, mas eu vou mostrar que tem na Bíblia esse conceito, né? A gente vai estudar agora. Aí a primeira pergunta, o que é reforma íntima? O que é isso, pessoal? Né? Aí eu coloco a pergunta, por que temos que fazer a autoanálise? Né? Por que a gente tem que fazer essa autoanálise? Entende? Aí ele fala, a reforma íntima é um processo de autoconhecimento com o objetivo de identificar defeitos morais para transformá-lo em virtude através do aprendizado da espiritualidade. Então, pessoal, então, o que é que ele fala que é essa reforma íntima? É um processo de autoconhecimento. Então, é um processo que a sua consciência percebe tanto as suas virtudes quanto as suas falhas. Mas o que? Vai perceber seus defeitos, né, morais, suas falhas, para que você transforme em virtude esse defeito moral, né? Através da aprendizagem da espiritualidade. Então, através da gente trabalhar nossa espiritualidade, né? Por isso que tem que despertar, porque você tem que perceber que está errando, que está fora do caminho que Deus determinou para que você viesse fazer aqui. Isso passa pelo despertar da espiritualidade. Você entende que a reforma íntima está falando disso? Porque o autoconhecimento é um trabalho da espiritualidade, né? A gente tem que se conhecer, trabalhar nosso espírito, para a gente se conectar com o nosso ser divino, né? Nosso eu divino. Então, isso faz parte, por isso que eu vi que esse tema reforma íntima faz parte, entende? E o objetivo é identificar o quê? Quem é que vai identificar? A sua consciência. Então, a sua consciência tem que estar desperta para perceber que você tem erros, né? Tem defeitos morais que precisa ser adequada com as virtudes divinas. Entende, pessoal? É o equilíbrio. Você vai perceber. Então, mas isso vai ser feito por quem? Pela própria pessoa que despertou. Por isso, porque se uma pessoa que está aí fazendo o que ela está fazendo aí com a vida dela, mas ela diz assim, eu não vejo mal nenhum. Então, a pessoa não despertou ainda para reconhecer aonde ela tem que melhorar.
Então, passa pelo despertar espiritual. Entende? Aí ele fala, a reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual. Então, é contínuo esse autoconhecimento, modelando-no progressivamente na vivência evangélica. Então, que é trazida pelo evangelho, né? A gente vai moldar, né? De acordo aquele que ali o que tem no evangelho tem coisas que vai mudar a nossa maneira de se comportar aqui, de viver nessa realidade. Porque isso vai moldando também o seu espírito, a sua consciência. Por isso que eu falo que o que está escrito ali na Bíblia é para a sua consciência, para domesticar a sua consciência, entende? Aí ele fala, em todo o sentido da nossa existência. Aí ele fala, a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, num homem novo, atuante, implantado dos ensinamentos, o divino mestre dentro e fora de si. Então, esses ensinamentos que é trazido pelo mestre, que é Cristo, né? Jesus, ele trouxe, vai fazer que a gente se torne um novo homem. A Bíblia não fala isso? Despisse do velho homem e se revista do novo. Quem fala isso é até o apóstolo Paulo, né? Como é que é esse negócio de despir? Oxe, é uma roupa? Despir do velho homem e se renovar, se vista do novo homem, criado na santidade e tal, ele fala, né? Então, como é que faz isso? É essa reforma que está falando. Deu para entender, pessoal? Você deu para entender agora? Aí, o que é que ele fala mais? Ele diz, todo o espírito são criados da mesma forma, simples e ignorante, com mais instinto primitivo que inteligência e virtude morais. Então, todo ser humano, toda a gente temos esse instinto, temos um instinto primitivo, né? A gente nasceu simples, ignorante, depois que a gente foi relembrando desses conhecimentos a nossa consciência. Entende? Quando a gente vai crescendo, a gente foi lembrando, né? E a gente, para lembrar do nosso objetivo que Deus mandou fazer aqui, que é a nossa projeto de vida, né? O nosso projeto de vida que a gente veio fazer aqui, a gente tem que se conectar com essa essência divina, porque nessa essência divina é que tem toda a informação do que a gente veio fazer, né? Entende, pessoal? Então, a gente nasce assim, então a gente vai crescendo, a gente precisa de instrução para a gente ir expandindo a consciência, para a gente tomar consciência. Então, uma pessoa que está fazendo coisas aí, ela não tem consciência. Então, o que é que ela precisa? De consciência. Então, é preciso ouvir coisas do Evangelho, precisa ouvir o que Cristo falou para ver se desperta a consciência. Entende, pessoal? Aí ele fala, portanto, a reforma íntima é um processo proposto pela espiritualidade para combater o instinto primitivo através de um processo que não tem data para começar e nem para acabar. Então, a gente vai combater o instinto, pessoal. O instinto que é o nosso ego, né? A gente vai combater. É o que a Bíblia sempre fala. Não faça isso, tal, isso aqui, aquilo outro. Então, ele está
avisando a sua consciência para ter um comportamento em relação a essa realidade aqui. Porque quem impulsiona é seu instinto primitivo. Então, vai combater esse instinto que é o ego, é criado tudo aqui. Então, a gente tem essa luta íntima dentro, pessoal. É o qual a sua consciência está despertando. Tem que analisar aonde você precisa melhorar. Não com pressão, pessoal. Não é religioso que vai dizer o que você vai fazer. É você, a sua consciência, tomar consciência e começar a avaliar aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso ser uma pessoa com uma virtude mais divina, né? Você tem que fazer essa autoanálise. É por isso que eu coloquei a pergunta: por que temos que fazer a autoanálise? Para que a gente perceba aonde a gente está errando, aonde a gente pode melhorar, pessoal. Porque todos nós temos bagaceira, pessoal. Todos nós temos esse íntimo primitivo. A gente tem esse íntimo primitivo, a gente tem esse ego, entende? É por isso que eu tô aqui sempre me vigiando para ver se eu tô ainda na espiritualidade, não sair do caminho. Quando eu vejo os irmãos me dando feedback que sentiu, foi muito bem, foi abençoado, então significa que a energia, a espiritualidade ainda está movendo. Quando não acontecer isso, pessoal, já era. Eu estou desviado, né? Pela alguma coisa do meu instinto, eu caio no ego, né? Alguma coisa. É o que aconteceu com muitos líderes de vários grupos religiosos, pessoal. Porque eles não estavam despertos para fazer uma análise da reforma íntima dele, né? Analisar onde eu preciso melhorar, aonde eu, sabe? Então, se a gente faz isso com o nosso instinto, você não vai fazer uma análise com grupos religiosos aonde é que tem a verdade. Você não vai fazer essa autoanálise, pessoal. Você entende? Então, meu vídeo aqui é uma autoanálise. Você está sentado no divã de Samuel. É por isso que tem muita gente que está se sentindo bem nesse divã, né? Tem me falado que tem melhorado. Por quê? Porque quando eu falo de um assunto aqui, toca na sua alma, mexe. Então, quando você começa a fazer uma autoanálise, você começa a melhorar, pessoal. É por isso que as irmãs têm melhorado e ela vem me agradecer. Eu digo, não, irmã, não me agradeça, agradeça a Deus e a espiritualidade. Se você quer contribuir com essa espiritualidade que fez o bem em você, você pode contribuir com o meu canal, entende? Sem fazer alarme, chega e contribui, a minha ajuda, que vai ajudar eu estar fazendo isso, levando esse conhecimento para muitas pessoas. Simples, pessoal, né? O jogo está aqui, a gente tem que saber jogar o jogo, né? Então, se existe esse jogo, a gente tem que saber jogar o jogo. Então, é uma das formas. Assim você vai estar. E você vai louvar a Deus, agradecer a Deus por ter fazido esse trabalho. Porque sem ele também aqui me ajudando, eu não consigo fazer, pessoal. Entende? Por isso, toda glória, toda honra a ele. Todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, todas as coisas, se ele está me usando aqui e vocês estão sendo edificados, agradeça a ele, porque todas as coisas é para ele. Entende? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, ou seja, a reforma íntima é aplicada em nosso cotidiano, com pequenas melhorias que
o espírito de acordo com o ensinamento de Jesus. Então, a cada dia, por isso que cada dia aqui, a gente está trabalhando a nossa espiritualidade. A gente está vendo onde a gente pode melhorar, porque temos falha ainda, pessoal, né? Normal, porque temos um ego, vivemos num corpo primitivo, um corpo que sempre puxa para uma densidade, né? Sempre puxa a gente para o erro. Às vezes a gente tem ira, coisa, as pessoas falam coisa para a gente se ira, sabe? Tem muitas coisas acontecendo ao nosso redor que vai afetar a nossa consciência, pessoal. Mas a gente tem que fazer uma autoanálise, a gente que está desperto olhar, não, vamos melhorar. O que é que Jesus Cristo fala que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que fazer isso, pessoal. Né? Sem pressão nenhuma. É você próprio. Agora você não vai cobrar você mesmo. Agora, eu sou santo. Não... Aí você fica dizendo sou santo, aí você vai lá e erra. Aí erra, aí você entra naquele remorso, entra naquela coisa de culpar você mesmo, de chicotear, né? Ai, se batendo, eu não mereço, eu não mereço. Não, você merece tudo. É normal isso que acontece, porque você tem um corpo, tem um ego, tem uma densidade, o qual precisa ser trabalhada todo dia no cotidiano para o quê? Para melhorar e moldar o espírito de acordo com o ensinamento de Jesus. Então você vai moldar a sua consciência, a sua prática de acordo com. Então você vai se conectando com a espiritualidade, com as coisas divinas, e isso vai melhorando o seu comportamento. Sabe? Quando você se conectar, entrar no santo do santo, no lugar santíssimo, essas coisas não vai afetar você, sabe? O corpo, as coisas não vai afetar. Você vai ter domínio, né? Entende? Vai ter o equilíbrio. Aí ele, o que é que ele fala mais? Ele, tudo que afeta o seu progresso moral deve ser revisto na reforma íntima para descobrir a sua origem e como melhorar cada um desses defeitos, buscando a própria evolução. Então, a gente está trabalhando, buscando a nossa própria evolução, pessoal. A gente tem que fazer essa análise, né? Que é a reforma íntima, né? Olhar a sua origem e como melhorar desses defeitos. Da onde surgiu esse defeito meu, tal, eu tenho que melhorar aqui e tal, entende? Você tem que olhar, você sabe qual é a sua bagaceira aí, né? Eu sei qual é a minha bagaceira que eu tenho que melhorar e eu estou trabalhando a minha espiritualidade. É por isso que a gente está aqui, entende? Então, estou trabalhando a minha bagaceira. Então, você sabe quem é que vai fazer? É pastor que vai dizer, você, isso é pecado, isso não pode fazer? Não. Aqui não existe isso, pessoal. Aqui é o despertar, a sua consciência mesmo é que percebe aonde está errando. E depois, quando você perceber, pessoal, você aí tenta melhorar. É por isso que aí você se aproxima desse Deus para dar ajuda a você, né? Para ajudar você nesses momentos, para você desvencilhar desses vícios. É muitas pessoas com vícios, sabe, pessoal? Tá? É uma energia, a energia baixa e já há muitos anos naquele vício, muito tempo, muitas coisas. Então, é difícil, então, tem que precisar de uma energia com mais força para você, sua consciência, se desvencilhar dessas práticas que não vai levar você à vida, vai levar você à morte. Entende? Aí ele fala, os sentimentos e o pensamento são fruto do homem inferior. Então, eu falei aqui do eu inferior, não foi, pessoal? Tem um vídeo aqui gravado aí no meu YouTube. Então ele fala, o sentimento e o pensamento são fruto
do homem inferior que busca melhoria e evolução. Então, a gente sempre estamos procurando. A humanidade vem nessa evolução. Tropeçando aí, ó, vem batendo cabeça, mas vem aí, né? Uns se bate logo e some daqui, mas outro ainda se continua, entende? Mas age conforme o seu impulso diante de situações terrenas. Então, a gente que tem essa densidade, esse corpo terreno, a gente age no impulso, pessoal. Não tem jeito, pessoal. É normal. É normal da nossa natureza. Por isso que quando acontecer isso, você entenda isso. Mas, opa, chega lá, pede perdão, volta, faz o trabalho, volta à conexão. Entende, pessoal? Porque é normal isso. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um, pessoal. Nós somos humanos, né? Aí ele fala, portanto, ao conhecer seu limite e descobrir o que desencadeia ao visualizar o homem animal sendo mais recorrente que a sua própria evolução espiritual, procure equilibrar-se a fim de avançar espiritualmente. Então, ele manda buscar o equilíbrio. Aonde é que tem o equilíbrio, pessoal? O caminho do meio. Eu tenho um vídeo gravado aqui. O que é o caminho do meio? É Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você vai andar nesse caminho onde tem verdade e onde tem vida, pessoal. Vida para quem? Para a sua alma. Entende? Entende, pessoal? Então, quando você vai conhecer o seu limite, né? O que desencadeia a visualização do homem animal. Então, do homem terreno, do ego, você vai conhecer. Aquele que despertou, ele percebe. Aquele que tem o espírito, a conexão com o espírito mostra a ele aonde é o erro, é a falta. Então, o próprio Espírito Santo vai guiar ele, pessoal, para ele dar o fruto de coisas boas, de paz, de amor. Entende? O próprio Espírito vai guiar ele. Entende? É isso que acontece. Por isso que a gente precisa desse Espírito. Estar conectado a essa espiritualidade. Para que ele nos ajude na nosso equilibrar, né? Ajude na nossa evolução espiritual e equilibrar a fim de a gente avançar espiritualmente. Então, a gente tem que avançar, pessoal. A gente não tem que estagnar ou ficar como criança, né? É por isso que eu falei da mulher gravou vídeo 2 horas de lá. Deus me fala. Isso é criança, pessoal. Será que está tendo uma evolução espiritual, um avanço espiritual? Saber para aquela palavra tá tocando no íntimo das pessoas para ela melhorar isso. Por isso que essas igrejas não melhoram, pessoal. Tem tantas igrejas, mas por que essas pessoas não se tornam um ser melhor? Por causa disso. Não é só na igreja evangélica, é em vários grupos religiosos. Porque não tem essa espiritualidade, esse trabalho de ensinamento, sabe, detalhado. Então, meu canal aqui, pessoal, você não vai contar. Se você for um estudo, você vai pagar bem caro aí, os espiritualistas aí, né? E eu fiz esse canal para as pessoas que não têm condição disso, né? Até de pagar uma terapia para você melhorar consciencialmente na terapia com psicólogo, terapeuta, você não tem. Tem pessoas aí sofrendo e não tem nem condição. Entende? Eu fiz esse canal dando instrução aqui, né? E eu tenho formação, psicanalista, psicólogo, né? Terapeuta, né? Holístico. Eu tenho todas essas formações.
mas eu uso também a conexão, a experiência que eu tive com a espiritualidade, trazendo aqui em todo o meu canal para ajudar vocês. E as pessoas que estão aqui estão sendo ajudadas. Agora você não dá valor a um negócio desse, pessoal. Aí vai lá no canal, não tenho nada contra a pessoa. Deus está me falando. E muita gente lá dando audiência, ajudando lá. Eu vi lá ela colocando o Pix lá, as pessoas já ajudando, né? Mas passou o que para você? Aí sai de lá vazio, aí depois está sofrendo, aí depois vai encontrar solução na hora que assistir meu vídeo. Entende, pessoal? Entende? Aí é isso que é para avançar espiritualmente. Aí ele fala, a praticar o perdão de si próprio diante de uma fragilidade e perdoar aquele que fizeram mal é o início de uma caminhada que trará amabilidade e paz para o seu ser. Então, vai trazer o amor, né? A amabilidade, vai trazer aquela sensação de amor para o seu ser, né? Então, o perdão, pessoal, precisa ser praticado de si próprio. Então, a primeira pessoa que você tem que perdoar, porque você vai ver que você tem muitas falhas, tem bagaceira dentro. Na hora que a pessoa desperta, pessoal, na hora que eu me despertei, eu vi que eu tinha muita bagaceira para melhorar, pessoal. Não tem jeito. Então, é a primeira coisa que você vai dizer. Você vai ter que perdoar você. Você vai ter que perdoar você. É por isso que tem até uma meditação boa que os espiritualistas usam aí, que é o quê? É Ho'oponopono. Você já viu falar essa meditação? Ho'oponopono? Que ele fala assim, me perdoe, sou grato, eu te amo, é isso, é. Então, é a pessoa pedindo perdão por ela mesma, sabe? Então, a primeira pessoa que você tem que perdoar é você e a sua fragilidade. Você tem que... Você tem fragilidade, tem erro, né? E perdoar aquele que fizeram mal. E aí você vai iniciar e o início de uma caminhada que trará o quê? A amabilidade vai trazer um amor, você vai vibrar no amor, na paz para o ser. Então, o seu ser vai sentir isso, pessoal. Então, não existe reforma íntima sem você perdoar a você e ao próximo. Tem aí, pessoal, pode Ho'oponopono, né? Eu sou grato, me perdoe, eu te amo, né? Tem aí, é uma meditação que vai sempre falando, e isso dá uma purificação na sua consciência, pessoal. Porque a primeira pessoa que você tem que perdoar é você. Você tem que praticar isso. Se você não perdoa você as suas falhas, você não vai conseguir perdoar os outros. Entende? A pessoa que ela não perdoa é zanzé porque ela não consegue perdoar ela própria. Ela não se dá bem nem com ela, pessoal. Então, uma pessoa que não se dá bem com ela, como é que ela vai se dar bem com a outra pessoa? Ela não está aturando nem ela. Nossa, pessoal, é incrível, né, pessoal? Aí ele fala, o não reconhecimento de sua humanidade e miséria permite que o orgulho faça parte do cotidiano e impeça de enxergar corretamente a obra divina para o qual você foi designado. Então, pessoal, quando você não faz isso, esse perdão, você não reconhece que você é frágil, que você tem defeito, né? Que você está precisando da conexão, da ajuda de Deus. Quando você não reconhece isso,
você o quê? Permite que o orgulho faça parte do cotidiano. Então, você vai se tornar uma pessoa orgulhosa. E o orgulho vem da onde? Vem do ego, né? Por isso que é egóico. Por isso que você se torna uma pessoa egóico, orgulhosa. E vai impedir você de enxergar o quê? Esse ego, ele cega a pessoa. É por isso que quando os líderes entraram nesse ego, pessoal, né? No egóico dele, entrou no orgulho, né? Cegaram ele. Cegou para quê? Para enxergar o quê? Enxergar a obra divina o qual você está designado. Você não consegue saber qual é a sua missão de vida que você vai fazer. Enquanto você não faz isso, você vai ficar cego. Você não consegue enxergar. Então você precisa reconhecer que você tem essa bagaceira e precisa trabalhar essa bagaceira. Nada mal, pessoal. Todo mundo tem. Você, quando despertou, descobriu que tem, você trabalhe. E você vai ver o espelho dessa bagaceira nas outras pessoas que estão fazendo aí. E está dizendo que não tem mal nenhum, nada, não tem mal nenhum não, fazendo a bagaceira, mas você que está desperto, você está olhando, nossa, por que essa pessoa está fazendo isso com a vida dela? Então, é pessoas que não estão despertas. Entende? Então, você primeiro cuida de você, você olha isso, trabalha a sua orgulho, trabalha as suas... para você ver qual é a obra divina que Deus designou para você. Entende? É para isso. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala: a prática da benevolência e empatia requer constante vigilância para que não se torne um costume capaz de ser um defeito para, é, é, para que seja um defeito que trará orgulho e arrogância. É o que acontece também, pessoal. Também a pessoa, porque ela pratica a benevolência, ela sabe, aí ela pensa que é melhor do que a outra pessoa. E ela não é. Ela tem bagaceira igual a outra pessoa. Entende, pessoal? Então, você tem que também estar em vigilância para que, quando você estiver praticando a benevolência, né? Amando, fazendo o bem, a empatia com a outra pessoa, não você está vigilando para não se tornar um costume de ser um defeito, que também vai trazer um orgulho. Aqui, ó, eu não faço. Foi o que aconteceu com o cidadão que entrou. Jesus mostra a parábola lá, que um entrou na igreja: Deus, eu dou dízimo de tudo, eu não tenho pecado, eu não sou igual a esse publicano que fica aí fazendo coisa. E o publicano nem olhou, entrou: Senhor, perdoa o meu pecado, eu estou errado, entende? Ele foi humildemente para a presença de Deus e o outro foi orgulhoso. Aí Cristo falou: quem é que foi justificado? Você entende, pessoal? Então, a gente também, quando estiver praticando essas coisas, fazendo, não se tornar também orgulhoso, né? E arrogante. E vai estar, não falo com você, eu sou isso, sabe? Isso acontece no meio aí evangélico, em vários grupos religiosos, né? Mas eu vivi no meio evangélico, isso acontece direto, pessoal. A arrogância toma ele, o orgulho toma ele, por causa que ele pensa que é melhor do que a outra pessoa, porque está na igreja. Às vezes ele não está nem conectado. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala: o método de auxiliará na autoanálise. Então, o método da reforma íntima vai auxiliar você
na autoanálise e estabelecer meta que pretende alcançar e, com a graça divina e esforço, conseguir eliminar aos poucos suas imperfeições. Então, pessoal, não vai ser todo de vez, agora eu já sou santo, agora eu não faço mais isso, eu já estou liberto. Não. É aos poucos a espiritualidade vai trabalhando no seu ser, vai tirando a bagaceira. Vai fazendo. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai se afastando do ego que corrompe você, que faz com que você fique longe da divindade. Entende? Então, é por isso que a gente tem que cada dia ir se aproximando, trabalhando na espírito, para se aproximar da divindade. Entende? Com humildade, sabe? Não deixar orgulho, arrogância tomar a gente. E a gente vai avançando espiritualmente. É assim, pessoal. A gente tem bagaceira agora? Tem. Todo mundo tem. Não adianta. Não adianta você falar minhas bagaceiras, pessoal. Você sabe qual é. Se você está vendo meu vídeo, está desperto, você está percebendo aonde você precisa melhorar. E é essa reforma íntima. Quem é que tem que fazer? É o pastor? É eu que vou mandar você fazer? É o pastor da sua igreja? É o líder de não sei quem? É o guru? Não. É você mesmo que vai dosar isso. Você e Deus. Você tem que se achegar de Deus. Você sabe, me ajude nessa situação. Eu não quero fazer isso. Eu quero estar no seu ato. Eu quero estar no seu lugar santíssimo. Mas me ajude aí, Senhor. Sabe? Vai pedindo e vai caminhando. Aquilo vai sumindo, pessoal, de uma forma que você não lembra mais. Pessoal. É o trabalho da espiritualidade. Entende? É preciso fazer isso. E aí vai eliminando, aí você, o que ele vai... Ele disse, o esforço conseguirá eliminar aos poucos a sua imperfeição. Então, é um esforço, pessoal. Você vai ter que fazer um esforço. Dia por dia. Dia após dia. Começa a encontrar mais de 1000 maneiras de amar. Entende? Então, você tem que encontrar mais de 1000 maneiras de amar. Entende? É isso que tem que fazer, pessoal. Entende? Então, vamos aqui. O que é que tem mais aqui que ele falou? Vamos ler? Vamos estudar, pessoal. Aqui o meu vídeo não é Deus, eis que estou vendo. Eu estou vendo aí que tem pessoas aí que tá com bagaceira dentro dela. Todo mundo tem, quem é que não tem? Será que vai? Não, aqui a gente vai estudando como a gente trabalhar nossa espiritualidade, entende? Aí ele fala, a reforma íntima não é feita do dia para a noite. Então, não é feito, pessoal. Né? Você tem o seu defeito, eu tenho o meu, mas estamos trabalhando para melhorar. Aí fala, portanto, não espere que ocorra mudança brusca em pouco tempo. Não é assim, pessoal. Mas aperfeiçoe a virtude que transformação também em sua energia à sua volta. Portanto, as pessoas que conhecem situações que você passa também mudarão para melhor. Então, é o trabalho da espiritualidade, é o trabalho da energia. Então, quando você muda a energia, você vai mudando isso. Então, e a energia vai mudando as pessoas ao redor, pessoal. Ela vai percebendo que você está com energia diferente. Nossa, porque foi por isso que eu perguntei, irmã, pergunte aí os seus filhos, o seu neto aí, como é que ele
Eles estão vendo você. Ela disse, nem precisa, irmão. Eles já me falaram que eu estou diferente. A espiritualidade não falha, pessoal. Não falha quando a gente vai com propósito mesmo de querer se conectar. Acontece, pessoal. Aí ele fala, estabelecer os vícios que poderá surpreender alguns meses. Não pegue todos os vícios de uma vez, seja o físico, como fumo, álcool, jogo, gula e abusos sexuais ou morais, já colocando anteriormente. Então não vai ser tudo de vez, pessoal. Aos poucos você vai conseguindo se livrar disso, entende? Aí ele fala, a misericórdia infinita e a benevolência do Criador permite que erre e que busque cada vez mais a sua perfeição, quanta vez for necessária. Esperança dos seres está na reforma moral, física e intelectual. Então, Deus tem paciência, pessoal. A misericórdia de Deus, ele entende você. A espiritualidade tem paciência. O seu mentor está aí, ele tem paciência com você. Ele sabe o erro que você tem. Ele espera. Ele espera, você vai melhorar, entende? Ele está esperando. Não Deus é infinita misericórdia. Então, a misericórdia de Deus é infinita. Ele está sempre esperando você melhorar, né? E você vai melhorar, né? Se você continuar. Por isso que não pare, pessoal. As pessoas às vezes param aqui de assistir meu vídeo porque elas veem o erro dela. Ela desperta como. Aí para, eu sou errado, eu não mereço. Não, ninguém merece, pessoal. Esses daí que diz que merece é o que menos merece, tá? Todo mundo aqui está no mesmo barco. Se afundar, todo mundo morre, entende? Então, se Cristo está no barco, ele não vai afundar, né? Aí ele fala, a não prática a reforma íntima é uma doença espiritual. É uma doença espiritual que precisa ser curada, né? Atrapalharão a sua rotina e com raiva desenfreada, o corpo físico padecerá diante da exposição frequente que está submetendo. Aliás, todos os vícios acarretam algum tipo de consequência ao corpo físico, pois as transgressões cometidas contra o corpo que Deus emprestou a você. Então, esse corpo é emprestado da espiritualidade para você. Você não pode estragar ele. E tem muita gente estragando com vício de todo tipo de vício, estragando o seu corpo, né? Você não pode fazer isso, pessoal. Por isso que a Bíblia fala lá, você é o Espírito Santo. Aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então, se você próprio está destruindo, então Deus vai destruir você. Nem a outra pessoa que está destruindo você. É você própria que está destruindo o seu corpo. Então, se você está fazendo isso, Deus vai destruir você. As pessoas estão causando autodestruição para o corpo dela. O corpo que foi emprestado da espiritualidade para ela cuidar, para ela vir aqui a consciência dela experimentar, fazer o propósito de vida dela aqui. A espiritualidade fez isso para ela experimentar isso. Aí ele fala, portanto, fazer a reforma íntima é essencial para a moral, o intelecto espiritual do corpo físico, para compreender diante de cada dia você possa evoluir e ser amparado por Deus, que vê seu esforço para melhorar e evoluir cada vez mais. Não é necessário autocobrança, não se cobre, pessoal. Se não conseguir da primeira vez, tente outra. Deus é misericordioso e entende
que cada pessoa tem o seu tempo. Então, cada pessoa tem o seu tempo, pessoal. Vá no seu tempo, vá na sua, sabe, trabalhando a sua espiritualidade, que você vai melhorar. Vá nessa. Calma. Tem um erro. Eu tenho um erro também. Você tem. Todo mundo está aqui. Então, eu estou lhe ajudando, você também pode me ajudar. E um vai ajudando e assim a gente vai crescendo, pessoal. Aí ele fala, essa transformação não se realiza com teoria, com temas variados, vezes afinados, com meia medida para elas a regra. E não é assim. Não é assim. Sim, do Evangelho. O 880 da gíria popular, ação, não com a palavra, mas com fatos concretos e consciente, com a mudança interna profunda, com sacrifício e renúncia, e nunca com simples aparência enganadora. Então, não é para você colocar máscara, é para você ser sincero com você, onde você diz, não, estou errando, normal. Você tem que chegar diante e dizer, estou errando, né? E se afinando. A cada tempo que vai passando, você vai se afinando com as coisas divinas, né? Não é fazer sacrifício, não faça sacrifício. Ou renúncia, eu vou fazer a renúncia agora. Não, não faça isso, né? Como muitas igrejas aí fazem. E quebra a cabeça aí dos membros. E nunca com simples aparência enganador. Ou fazer para mostrar para as pessoas que é santo. Você não precisa mostrar, você tem que ser o que seu ser está passando naquele momento. É algo da consciência, pessoal. Aí ele fala, por isso a reforma íntima é obrigatória e não aleatória. Não é obrigatória, né? E não, depende da decisão da pessoa, da coragem no sentido efetivá-la rigorosamente e jamais supor que ela possa realizar por si mesma ou na força da palavra dos expositores, dirigentes, pastores. Às vezes precisamos tanto dela como da próprio Deus, né? Entende, pessoal? Então, é uma coisa que a pessoa tem que tomar. Não é pastor que vai dirigir você. É uma decisão da pessoa de se conectando com a espiritual. É por isso que o despertar espiritual aqui não é forçado, pessoal. Você fica no despertar se você quiser. A espiritualidade vai entender. Se você dizer, eu não quero mais, siga o seu caminho. Não é forçado, sabe? Aí eu respondi a pergunta, por que temos que fazer autoanálise? Respondi, né? Para que a gente cresça, evolua espiritualmente, né? E comece a expandir a nossa consciência. Melhore o nosso equilíbrio emocional, melhore tudo. Pensamento e sentimento. Então, por isso que temos que fazer essa autoanálise. Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa reforma íntima? Vamos ler aqui. 2 Coríntios 4, versículo 16. Ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Dia após dia. Você viu a música? Entende, pessoal? Então, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que o quê? O homem exterior dele estava se corrompendo. Mas o que é que ele disse? O interior, contudo, se renova dia a dia. Entende? Então, ele tinha pecado, ele tinha o ego que atrapalhava, ele diz, por isso que ele falou, a coisa que eu quero fazer, isso não faço, mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, a gente tem essa luta, pessoal.
é normal da gente, sabe? Para você não ficar se culpando. Mas o nosso eu interior, que é o nosso eu superior, está se renovando a cada dia, né? E a gente vai trabalhando. Aí, 2 Coríntios 3,16. Todas a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, a escritura inspirada por Deus, né? Não é toda a Bíblia como muitos pensam aqui, é a escritura que foi inspirada. Ela vai servir para ensinar, redarguir, corrigir, instruir na justiça. Quem? Instruir quem? A sua consciência. Seu homem interior. Como o apóstolo Paulo falou. Entende? Para que ele vá se afinando. Então, você aqui, o seu comportamento aqui também vai se afinando aqui nessa realidade. E isso é preciso se conectar, entrar no lugar santo. É o que fala aqui em Hebreus 9, 8 até o 11. Vamos ler aqui. Dessa forma, o Espírito Santo está mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para o lugar santíssimo, enquanto o primeiro tabernáculo permanecia erguido. Isto é, uma ilustração para os nossos dias, indicando que a oferta e o sacrifício oferecido não podia dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Era apenas prescrição que tratava de comida, bebida e de várias cerimônias de purificação com água que foram expostas até o tempo da nova ordem. E aí vê a nova ordem como? Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote do benefício, agora presente, ele adestrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pela mão, pelo homem, isto é, não pertence a esta criação. Então, pessoal, existe um tabernáculo, aquele tabernáculo que tinha em Israel tinha um lugar santíssimo, né? Que o sacerdote entrava lá para oferecer sacrifício. É por isso que eu coloquei a pergunta aqui. Aonde é o lugar santíssimo agora, pessoal? Você, quando constrói igreja e está dizendo que essa igreja aí é a igreja de Deus, você tá fazendo a heresia, você está falando coisas erradas. Porque o tabernáculo que foi construído aonde tem o lugar santíssimo não foi feito pelos homens, isto é, não pertence a esta criação. Então, esse tabernáculo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, aonde tem um lugar santíssimo, não foi feito por homem. Então, já existe a igreja. Quando você faz a igreja e coloca lá, dizendo que aquela é a igreja de Deus, você quer dizer que o santo dos santos está lá. Você entende, pessoal, que esses não entendem nada? Então, é lá que você vai oferecer? Quem é que vai entrar lá agora? Por isso que ele responde aqui, 1 Pedro 2, versículo 5. Vós, como pedra viva, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Então, é você, a sua consciência, que vai entrar nessa casa edificada, casa espiritual, que é a casa, esse tabernáculo que não foi criado por mão humana, foi por Deus mesmo, que é Cristo, que ele é o corpo, ele é a igreja, que ele é pedra e a gente somos pedra viva também. Para oferecer sacrifício, então a gente vai lá e oferece o nosso sacrifício. Quem? A sua consciência, né? Você pode entrar nessa conexão e lá no lugar, aí vai lhe purificar de todo o mal. Era o que acontecia, a expiação do pecado do povo, né? Aí ele fala aqui em Atos
3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado o vosso pecado e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor na sua vida. Então, você tem que se arrepender e se converter de todo o coração para que seja apagado isso. Para que você entre em conexão com esse corpo, essa igreja que é Cristo. Você se tornar uma pedra viva, né? Porque ele fala em Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, você pode receber um salário do que você está fazendo. Então, as pessoas vão receber salário do que ela está fazendo, ela vai, que vai ser a morte. Todo mundo tem salário, mas o dom gratuito de Deus, né, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vamos ter vida eterna, a nossa consciência espiritual. Entende? Aí, o que é que ele fala? Mas Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando a demonstrar um ao outro com salmo, hino, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Então, é para a gente estar assim, abundando em toda a sabedoria, pessoal. Cantando. Então, como é que você vai ter sabedoria? Se você não. Como é que você vai ter sabedoria da espiritualidade? Vai habitar em você? A palavra de Cristo habita, então você tem que estudar a palavra. Entende? Para que ela abunde em você. Abundante é que você está transbordando na palavra. Você tem o conhecimento do que aquilo está falando. E aí, em toda a sabedoria, ensinando a demonstrar um ao outro. Agora, a pessoa faz um. Aí eu não sei o que é o que é aquilo ali, né? Tanto o espiritualista como o evangelho. Deus está me. O que é que você vai aprender aí, pessoal? Por isso que as pessoas estão vazias. Enquanto um monte de evangélico que não sabe, está vazio, pessoal. Entende? Meu canal está aqui. Se ela quiser aprender aqui, estudando aqui com a gente vai estudando, vai aprender. A irmã já tinha muito tempo na guerra, disse, eu nunca aprendi tanto como agora assistindo seu vídeo. Né? Graças à espiritualidade que está nos ajudando, né? Para a gente melhorar, fazer a nossa reforma íntima, né, pessoal? Aí, o que é que ele fala? Ezequiel 18, versículo 4. Eis que toda alma são minha, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, você, quando vai praticando isso, você vai para a morte. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá, o salário do pecado é a morte, né? Você vai ter o seu salário, né? Se você está trabalhando aí a favor da Matrix aí, né? Praticando as coisas, você vai ter o seu salário também, né? A gente vai ter o nosso, que trabalhar a espiritualidade, entende? Então, vai morrer a sua alma. E isso que é o problema. Entende, pessoal? Aí ele fala, Romanos 12, versículo 1. Rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, você tem que ter racionalidade, você tem que ter consciência do que está fazendo. Ah, não vou fazer isso, tal. Então, você tem que ter consciência. Aí a pessoa faz um culto que não é racional. Como é que vai instruir a pessoa de ela apresentar o corpo dela em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus?
Está fora da espiritualidade. Entende? Aí você tem que fazer isso aqui, ó. João 5,39. Examinai as escrituras, pois vós cuidate nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica. Então, quando a gente examina a escritura, não é para ficar lendo um versículo, é examinar mesmo. É como eu estou fazendo estudo, estou examinando cada contexto aqui, cada coisa, examinando. A gente vai cuidar nela, ter a vida eterna. E são elas que testifica de mim. Foi o que Cristo falou para os discípulos. Examine ela, que ela, você vai cuidar nela, ter a vida eterna. E ela fala de mim. Cristo falou, né? Aí o que é que diz mais? Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta, da medula, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Então, quando a gente estuda aqui a palavra, é por isso que a palavra mexe com você aí. Tá mexendo porque ela tá penetrando, porque ela vai lá para tirar a bagaceira, né, pessoal? É para você melhorar. Ela vai ver com a intenção do seu coração, ela vai ver tudo a palavra, né? Ela vai até a divisão, ela penetra até a divisão da alma, então, por isso que vai na sua... do espírito, então ela vai penetrar, e das juntas e medula, das juntas e medula que você tem, e é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Então a palavra vai fazer. Por isso que a gente tem que estudar as escrituras. Foi por isso que Cristo falou para os discípulos: examine a escritura, porque nela você vai ter vida eterna. Aí ele fala, Efésios 4:24, e vos revista do novo homem que é segundo Deus, criado a verdadeira justiça e santidade. Então, revista, como é que você vai revestir disso? É vestir uma camisa? Revista? É assim? Você entende, pessoal, que a gente tem que trabalhar a nossa espiritualidade? Fazer a reforma íntima? Aí o que é que ele fala mais? 2 Coríntios 5:17. Tá anotando tudo aí? Aqui não é um versículozinho que a mulher falou no vídeo dela, não. Aqui tem estudo mesmo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, aquele que está em Cristo, ele já é uma nova criatura. Ele tem que trabalhar agora. O lado instinto dele, animal, tem que trabalhar para melhorar a espiritualidade dele. Entende, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Colossenses 3, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Pois já está morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, você já está morto a vontade como é que se diz? De fazer essas coisas. Ou seja, porque se você estiver escondido em Deus, em Cristo, que é em Deus, você está no Santo do Santo, você já está escondido, você já está morto. Né? Aí ele fala, Colossenses 3, versículo 5, mortificai, pois, o vosso membro que está sobre a terra, a prostituição, a impureza, apetite desordenado e vil concupiscência e avareza, que é idolatria. Então, se você fica na avareza, dinheiro quer, você está numa idolatria. Você está no ego. Entende? Então, toda essa bagaceira aqui você tem que mortificar, pessoal. Tem que trabalhar espiritual para se livrar disso, né? Para que você tenha uma progressão espiritual. Aí o que é que ele fala mais? 2 Coríntios 3, versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletimos com o espelho a glória do Senhor.
somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, dia a dia, a gente vai refletindo essa imagem do Espírito do Senhor, entende? E as pessoas vão perceber isso. Você que trabalha aqui, está assistindo, está meditando, orando, né? As irmãs, a família dela já começou a perceber a diferença. Tá, pessoal? É para isso, por isso que a gente tem que fazer a reforma íntima. E fazer a reforma íntima é o quê? É fazer esse trabalho da espiritualidade com a palavra, com o evangelho de Cristo, sabe? Unido à espiritualidade, o Espírito Santo, a centelha divina, sabe? A gente fazendo essa conexão toda, trabalhando o nosso eu inferior, né? Trabalhando o nosso ego, tirando as bagaceiras, a gente vai avançando até a gente se tornar a imagem da glória de Deus. Entende, pessoal? É para isso que a espiritualidade está aqui. Então, a Bíblia fala sobre a reforma íntima? Fala, pessoal. Entende? Para que você faça isso, para que você se torne a imagem desse Espírito do Senhor, desse de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque Cristo é a imagem de Deus. E ele quer que o homem que se torne a imagem de Cristo, que se torne a imagem de Deus. Entende? É isso o nosso propósito. Por isso que a gente tem que fazer a reforma íntima. Então, a reforma íntima estava na Bíblia? Estava na Bíblia. É por isso que eu disse que não é um conceito do espiritismo, entende? Eles estão usando. É uma verdade? É uma verdade que precisa ser falada, né? Não só por eles, né? Não só por eles. Por aquele que aceita a verdade, né, pessoal? Graças a Deus, pessoal. Espero que vocês entendam essa reforma íntima que a gente tem que trabalhar dia a dia. A gente tem a nossa bagaceira, pessoal, né? Tem a nossa bagaceira, mas se a gente vai se conectando, a gente vai se tornando santo. Santo por quê? Porque a gente está se separando do ego, está entrando na temporalidade. E quem está na temporalidade não é afetado pelo tempo. Então, Deus só é santo por quê? Porque ele não é afetado por nada aqui. Nada afeta ele. Ele é dono do Senhor, ele construiu o tempo e tudo, então ele está fora do tempo, nada afeta ele. Por isso que ele falou para Isaías, estou no lugar altíssimo. Então, lugar altíssimo é fora do tempo. Certo, pessoal? Aqui tem estudo, não tem. Eis que Deus está me revelando. Você está com bagaceira dentro. Eita, xalala. Aqui não tem isso, não, pessoal. Eu sei que todos têm, porque todo ser humano é ser humano, né? Então, não precisa eu revelar isso, né, pessoal? É você mesmo que tem que trabalhar. Não tem que ter um pastor que tem que ficar, isso é pecado, não faça isso. Não precisa. Se você está conectado com o Espírito de verdade, ele vai guiar você para saber. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, vou agora encerrar aqui, porque eu vou ter que usar o celular para ligar, porque o gás faltou ali. Então eu preciso de gás para cozinhar a comida, entende? Então vamos encerrar aqui. Agradecer a vocês, pessoal, pela visualização e até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!